Pronto, agora sim. Então tá. Então vamos dar início. Então, o meu objetivo aqui, né, como eu falei dentro desse projeto Momentos Consciência, né, esse projeto de divulgação científica, é abordar temas de ciência no modo de divulgação científica, né, para o grande público, né. Então, tanto para vocês alunos, né, tem alunos aqui do IFSC, quanto para o público em geral. E aí o tema que eu escolhi para essa foi o tema átomos, né. O tema átomos, porque ele é considerado um conceito importante dentro da ciência, e muitas vezes, né, como a gente está, às vezes, tão habituado com a falar, né, do conceito de átomos, da constituição da matéria, muitas vezes a gente não percebe que esse conceito, ele demorou muito tempo para ele surgir e se estabelecer dentro da ciência moderna, né? Então, gostaria de começar com vocês com uma questão, que é a seguinte, né? Se em alguma catástrofe mundial todo o conhecimento científico fosse destruído e uma única sentença pudesse ficar para gerações de criaturas sobreviventes, qual afirmativa poderia conter em poucas palavras a maior quantidade de informações? Então, do ponto de vista científico, né, se a gente precisasse deixar como um legado, né, para gerações sobreviventes, né, um grande cataclismo, o que a gente poderia ter maior quantidade de informação, né, a respeito do nosso conhecimento científico do mundo? Então, uns segundinhos aí para vocês pensarem sobre. Opa, a Júlia colocou uma pergunta. Júlia, eu vou falar a organização do evento, tá? Talvez o professor Adriano depois possa responder. Mas acredito que sim, vai ser disponibilizado de alguma forma, só. Eu só não sei informar onde, de forma, tá? Certo? Então, vamos lá. Então, a resposta para essa questão, né, foi dada por um prêmio Nobel de Física, né? Foi um físico importante aí, né? Ele ganhou o prêmio Nobel sobre contribuições em teorias fundamentais da física. O nome dele é Richard Feynman. Ele respondeu da seguinte forma, né? Eu acredito que seria a hipótese atômica, de que todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas movendo-se em movimento perpétuo, atraindo-se e repelindo-se mutuamente. Nessa única sentença, há uma enorme quantidade de informação sobre o mundo. Então ele está colocando que, talvez se a gente quiser sintetizar do ponto de vista do conhecimento científico atual, essa ideia de que as coisas são formadas de átomos, essas pequenas partículas em movimento incessante, né, com forças atuando entre elas em movimento incessante, ele diz que talvez seja o que mais proporciona um entendimento, né, e que mais tem informação sobre o mundo que nós temos hoje em dia, né, do ponto de vista da ciência. A ideia de átomo, ela é bem antiga, né, vocês certamente já ouviram falar que isso começou lá na antiguidade, né. Aqui a gente não está falando de filosofias ou teorias orientais, né, por exemplo, da China e da Índia, que são até mais antigas, mas estamos falando aqui da nossa civilização ocidental, que tem o nosso berço aí, né, na Grécia Antiga. Então os gregos, atribuíram aos gregos a ideia da existência, né, essa ideia de átomos, né. Então o primeiro filósofo grego que é conhecido como assim, dos pais do atomismo é o Leucipo, que viveu lá em torno do século V a.C. Então a ideia dele era fazer uma descrição do universo e do que o universo era feito. Então o universo era composto então de átomos, partículas indivisíveis. Existem vários desses filósofos gregos que tinham concepções atomistas que eram ligeiramente diferentes umas das outras, mas a gente está falando de uma forma geral dos gregos que tinham essa visão atomista. O outro filósofo grego é o Demócrito, né, que viveu ele também no século III, IV a.C., e ele também vai propor a ideia de átomos, né, e ele vai justificar isso dizendo que a matéria não pode se dividir indefinidamente, senão nada poderia se formar, segundo a concepção dele. Então tem que existir um limite para essa divisão. Então vocês devem saber que a palavra átomo, né, em grego, o prefixo a significa não, e tomos é parte, né, então, ou seja, não tem partes, não é dividido em partes. Então para ele, né, existia apenas átomos e vazio. O outro filósofo grego, né, um pouquinho mais recente, Epicuro, ele vai utilizar dessa teoria atômica de Demócrito para justificar a constituição de tudo que existe, né, estrelas, até a nossa própria alma ser formada de átomos. Né? Para ele, esses átomos tinham certos tipos de qualidades,
existiam em quantidade infinita, estavam sujeitos a infinitas combinações. E essas combinações dos átomos, para formar tudo que existe, eram combinações geralmente fortuitas, né? Para ele não existe uma certa lei de combinação para formar as coisas. O Epicuro, ele era um filósofo que pregou que nós buscássemos, né, a tranquilidade na nossa alma, e um dos princípios dele é que nós devíamos ser moderados nos nossos desejos, né? Então tem a frase aqui famosa dele, né, que nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. E o outro filósofo grego é o Lucrécio, também um pouco mais recente, século I a.C., que foi discípulo de Epicuro, não discípulo diretamente, mas ele estudou, né, os trabalhos de Epicuro. O Lucrécio, ao contrário dos anteriores, ele tinha uma visão bem mais materialista, né? Ele dizia que tudo era formado de átomos, inclusive a nossa própria alma, que tudo se desfaz com a morte e nada existe depois disso, né? Então, uma das preocupações do Lucrécio era combater o que, segundo ele, existia na época um excessivo medo, né, de castigos divinos e de medo do que aconteceria com os seres humanos após a morte. Então, essa foi uma maneira que ele encontrou de responder a partir dessa teoria atomista de Epicuro. Aqui a gente vai dar um salto, né, no tempo, para falar agora do conceito de átomo já no século XVII. Né? Então, em todo esse intervalo, né, que a gente tem entre os gregos do século XVII, mantiveram-se algumas concepções atomistas, né, mas nada que se estabelecesse como um princípio fundamental, nem tínhamos, na verdade, uma ciência, né, embasada com o conceito de átomo. Né? E aí, esse cientista inglês, né, o Robert Boyle, né, publicou essa obra no século XVII, o Químico Séptico, onde ele vai tentar definir o que é um elemento. Então, ele vai dizer que os elementos são corpos simples e primitivos, dos quais tudo mais é formado. Então, é uma ideia de conceito que é semelhante, né, ao que nós já temos modernamente como elemento químico, mas ele ainda não tinha exatamente esse conceito. Aqui a gente já está indo para o século XIX, ó, finalzinho de 1700, quando um desses cientistas, né, o Joseph Louis Proust, foi estabelecer a sua lei das proporções definidas. Esses estudos, né, que eu vou citar agora, vieram principalmente dos estudos de comportamento de gases, certo? Então, estudando o comportamento de gases no laboratório, eles chegaram a essas conclusões. Então, uma delas é a lei das proporções definidas. Ele diz, quando dois ou mais elementos se combinam para formar um composto, essa combinação se dá em proporções bem definidas de peso. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Vamos dar um exemplo ali. Se eu pegar 1 grama de hidrogênio mais 8 gramas de oxigênio, eu tenho 9 gramas de água. Se eu pegar 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, eu tenho 18 gramas de água. Porém, se eu pegar 2 gramas de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio, eu não vou ter 2 mais 8, 10 gramas de água. Eu vou ter 9 gramas de água e esse 1 grama de hidrogênio vai sobrar. Ou seja, né, existe uma proporção de combinação entre esses dois elementos, hidrogênio e oxigênio, para formar a água. Então, ele diz que tem proporções bem definidas de combinação desses elementos. O John Dalton, então, um pouquinho depois, ali, né, no início do século XIX, estabelecer a lei das proporções múltiplas, que vai dizer o seguinte, né, quando o mesmo par de elementos pode dar origem a mais de um composto, os pesos de um deles que se combinam com o peso fixo de outro, para formar compostos diferentes, estão entre si em razões dadas por números inteiros pequenos. Né? Então, exemplos, ali, 12 gramas de carbono com 32 gramas de oxigênio. Vão formar 44 gramas da combinação de carbono e oxigênio, gás carbônico. Né? Então, o John Dalton, ele escreveu essa obra, Um Novo Sistema de Filosofia Química, ali em 1810, e onde ele propôs algumas ideias, de certa forma, revolucionárias. Né? Então, ele vai propor, por exemplo, a existência de átomos, que são indivisíveis e são imutáveis. E isso vai contra, né, o princípio, por exemplo, da alquimia, né, que é algo que existia, né, existiu durante muito tempo, né, principalmente ao longo da Idade Média. A ideia dos alquimistas era transformar certos materiais em outros, especialmente transformar metais em ouro. Então, se os átomos são indivisíveis, eles são imutáveis, ele está colocando aqui como um princípio que não seria possível a gente transformar, por exemplo, um metal ferro em ouro. Tá? Ele também vai dizer que os átomos de um mesmo elemento são idênticos e que compostos químicos são formados combinações de átomos. Né? Então, ele tinha uma designação genérica de átomo composto, que é mais ou menos o que a gente entende hoje como molécula. Né? E ele ainda estabeleceu, né, a relação dos pesos atômicos dos elementos. Então, isso em 1810, início do século XIX. Mais ou menos na mesma época, 1808,
Esse outro cientista, o Gay-Lussac, ele estabeleceu essa lei das combinações volumétricas, também estudos com gases, tá? Ele vai dizer o seguinte: os volumes de gases que se combinam nas mesmas condições de temperatura e pressão guardam entre si proporções simples. Então, o que são essas proporções simples? Exemplos. 2 volumes de gás hidrogênio com 1 volume de gás oxigênio dá 2 volumes de vapor d'água. 1 volume de gás hidrogênio com 1 volume de gás cloro dá 2 volumes de gás ácido clorídrico. Então vejam só, esse último exemplo diz o seguinte: 1 volume de gás hidrogênio com 1 volume de gás cloro dá 2 volumes desse novo gás, ácido clorídrico. Então isso aqui pode dar uma ideia que é o seguinte: como eles se combinam dessa forma, 1 volume para 1 volume, dando 2 volumes desse novo composto, isso pode dar a ideia de que existe o mesmo número de partículas de hidrogênio e cloro em volumes iguais desses gases, certo? E essa ideia de que existe o mesmo número de partículas, né, entre gases nas mesmas condições, foi uma hipótese desenvolvida por Avogadro, mais ou menos ali na mesma época, também início do século XIX. Então, olha só, nos exemplos anteriores, né, vamos voltar rapidamente aqui, ó. Vocês estão vendo a ponteira do mouse aqui? Vocês conseguem ver bem? A ponteira do mouse, quando eu movimento ali na apresentação? Conseguem ver, pessoal? Não muito. Deixa eu ver se agora eu consigo... Estou movimentando aqui no exemplo. Seria bom que vocês pudessem enxergar aqui a ponteira do mouse aqui 2 volumes de gás hidrogênio, 1 volume de gás oxigênio. Não conseguem ver? Dá? Ah, tá. Beleza, tá. Beleza. Então tá aqui, né? Então olha só. 2 volumes de gás hidrogênio com 1 volume de gás oxigênio. 2 volumes de vapor d'água. Então olha só. Na nossa linguagem moderna da química, né? 2H2, porque o gás hidrogênio tem 2 moléculas, mais O2, o gás oxigênio também é diatômico, 2H2, então 2 volumes do gás do vapor d'água, né? Do gás de água, vapor d'água, certo? E o outro exemplo, ó, 1 volume de gás hidrogênio com 1 volume de gás cloro, 2 volumes de gás ácido clorídrico. Então, ó, H2 mais Cl2, 2HCl, certo? Então, numa linguagem mais moderna, essa é a ideia. E aí, o Avogadro vai estabelecer essa condição, né, que primeiro como uma hipótese, né, que diz o seguinte: volumes iguais de todos os gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Esse número de moléculas foi batizado, claro que posteriormente, né, em homenagem a ele, como número de Avogadro. Bom, então vamos supor que isso aqui esteja correto, né, primeiro estamos aqui com uma hipótese, né, de Avogadro. Se tem o mesmo número de moléculas, a gente quer saber qual é esse número, né? Qual é o número de moléculas que existe, por exemplo, numa dada amostra de um gás, né? Então, essa é uma questão importante, eu diria fundamental, né? Então, somente, travou aqui, tá? Bom, paralelamente a isso, né, se desenvolveu no estudo das propriedades dos gases a chamada teoria cinética dos gases. Teoria cinética, porque ela dizia que os gases eram compostos de pequenas partículas que estavam em constante movimento, por isso o nome cinética. Tá? Então, essa teoria cinética era um modelo microscópico, né, a partir de átomos, para explicar as propriedades dos gases. Então, tem alguns dos cientistas, né, século XVII, século XVIII, século XIX, chegando até final do século XIX, que trabalharam com a teoria cinética dos gases. Eu destaquei aqui a palavra modelo pelo seguinte, né, muitos desses cientistas, eles achavam que isso era uma forma de explicar o comportamento dos gases, os fenômenos que envolviam os gases. Ou seja, era uma posição que a gente chamou hoje de, né, instrumentalista, né, você diz que não existem realmente átomos, né, mas você utiliza a ideia de átomos para poder explicar os fenômenos. Tá? Então, a questão é, esses átomos vão existir mesmo? Então aqui a gente já está chegando já no final do século XIX, na virada para o século XX. Então percebam que ainda nessa época não se tinha claro, ou não se tinha um consenso dentro da ciência sobre a existência dos átomos. Bem, mas o que existia contra os átomos, né? No século XIX, uma teoria física muito importante que desenvolveu foi a teoria termodinâmica. A termodinâmica é que vai considerar o calor como uma forma de energia e vai tratar das relações de energias, né, principalmente conservação de energia, que envolve o calor. Então, nós temos ali, basicamente, 2 leis da termodinâmica, né? A primeira é uma lei de conservação de energia que inclui o calor, e a segunda, uma lei que é chamada, uma lei que relaciona a entropia, né?
E aí a questão é a seguinte, né? Se a matéria é formada por átomos, esses obedecem às leis da mecânica. E as leis da mecânica têm a reversibilidade como um princípio básico. Então, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Tá. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Vocês pegam, por exemplo, duas bolinhas de bilhar em cima de uma mesa. Vocês podem, por exemplo, movimentar essas duas bolinhas, uma contra a outra, né? Jogar uma contra a outra, elas vão colidir, vão bater e voltar. Esse movimento de bate e volta das bolinhas, ele pode muito bem acontecer ao contrário, né? Então, por exemplo, né, vocês colocam uma determinada situação, duas bolinhas de bilhar sobre uma mesa, jogam uma contra a outra e observam o movimento de volta. E agora vocês fazem o movimento inverso, né? Vocês vão pegar de onde elas voltaram e vão jogar para elas voltarem àquela posição inicial, entendeu? Ou seja, né, qualquer partícula, né, essas bolinhas de bilhar, um exemplo, qualquer partícula, quando ela faz um certo movimento, tem uma certa trajetória, ela pode perfeitamente fazer um movimento de volta, trajetória contrária. Né? Ela pode se mover num sentido e no sentido contrário. Então, isso é chamado de reversibilidade, né? Dentro da teoria. Só que aqui, quando a gente começa a estudar os fenômenos que envolvem o calor, a gente tem um contra-exemplo muito claro para isso, que é um cubo de gelo derretendo. Como é que funciona um cubo de gelo derretendo, né? Vocês pegam lá uma pedrinha de gelo, colocam lá no copo de vocês com água, por exemplo. E aí, depois de um tempo, a pedrinha de gelo vai derreter. Tudo bem, tranquilo. Agora, vocês nunca vão observar acontecer o contrário, né? Aquela água que está dentro do copo voltar a se congelar novamente e reconstituir aquela pedrinha de gelo. Então, isso não acontece. Ninguém observa isso acontecendo. E aí, por que isso não acontece, né? Então, isso dá a ideia de irreversibilidade. Ou seja, quando a gente considera, né, dentro da termodinâmica, né, considerando agora o calor como forma de energia, aparecem diversos fenômenos que são irreversíveis. Eles não podem acontecer de trás para frente. E aí fica um aparente, né, um paradoxo, uma contradição aqui, né? As leis da mecânica prevêem que a reversibilidade. As partículas, a matéria, desculpa, é formada por átomos, que são partículas que obedecem às leis da mecânica, então elas deveriam ser reversíveis. Mas, no entanto, a gente observa irreversibilidade, como esse exemplo do cubo de gelo derretendo. E aí, né, qual que é a questão? Nessa época, né, finalzinho do século XIX e início do século XX, diversos cientistas físicos e químicos, né, dos quais eu citei dois nomes importantes aqui, o Ernest Mach, né, que foi um físico muito importante, que veio de uma corrente filosófica que era chamada do positivismo, né, e o físico químico Ostwald, eles ficaram conhecidos como energicistas, né, uma palavra meio estranha, né, a gente não está acostumado, que significa o seguinte, eles vão tentar explicar todos os fenômenos simplesmente com base em trocas de energia. Ou seja, para esses cientistas, o conceito básico, fundamental é energia, e a lei de conservação de energia é uma lei básica. E aí, quando a gente descreve as leis da termodinâmica, com base na energia, a gente não precisa, né, o que ele está dizendo aqui, ó, prescinde de um modelo sobre a constituição da matéria, ou seja, dispensa um modelo de constituição da matéria. Ou seja, eu não preciso falar sobre a constituição da matéria, ela ser formada de átomos, para descrever as relações de energia que acontecem, incluindo trocas de calor. Né? E aí, eles, devido ao grande sucesso da termodinâmica, né, que é uma aplicação da lei da conservação de energia, né, eles estabeleceram esse princípio, né, de que a gente deveria descrever tudo somente com essa lei, com base na energia. Então, eles dizem que as leis da termodinâmica são mais próximas das observações, são universais, livres de paradoxos e não precisam de qualquer modelo sobre a constituição da matéria. Os átomos, segundo eles, são apenas uma concepção hipotética. Lembra que eu falei naquela questão de que eu só uso aquilo para explicar, não significa que aquilo exista? Então, os átomos são apenas uma concepção hipotética que fornece uma representação conveniente da matéria. Tá? Então, esses cientistas, né, e vários outros, estabeleceram esse princípio, se agarraram a essa ideia. Então, aqui nós já estamos no início do século XX, tá? E aí eu estou mostrando para vocês que muitos cientistas ainda não acreditavam na existência de átomos nessa época. Ou seja, né, se a gente pegar lá dos gregos, né, há mais de 2.500 anos atrás, ainda isso não era um consenso dentro da ciência, para mostrar como isso foi recente, tá? Relativamente recente na nossa história. Bom, então tá aqui, né? Início do século XX, físicos e químicos atomistas, né? Eles concordavam numa coisa, bom, se esses átomos existirem, a gente não vai conseguir observar, eles são pequenos demais para serem observados, né? E essa é a pergunta que a gente se coloca, será que é assim? Será que não dá para observar mesmo? Será que não tem alguma forma de observar? Será que somente a gente precisaria de microscópios mais potentes, né, para que a gente pudesse observar no mundo, esse mundo microscópico tão pequeno?
Não, né? Então, qual que é a questão aqui? Aqui a gente vai falar aqui, né, dessa dança de grãos de poeira. Estão vendo a imagem ali da menina com a janela aberta, raios de sol entrando pela janela, umas nuvenzinhas de fumaça. Estão vendo isso, né? Acredito que todos aqui devem ter visto isso, né? Vocês já devem ter visto, por exemplo, um raiozinho de luz, né, de sol, entrando pela janela, e vocês observarem bem, vocês vão ver que tem umas poeirinhas que estão sempre se mexendo dentro daquele raio de luz, né, que você percebe. Elas estão voando pelo ar, e o raio de luz ilumina, simplesmente, né, a gente consegue enxergar melhor. E aí aquele movimento daquelas pequenas poeirinhas, né, umas coisinhas muito pequenas, eles formam um tipo de dança irregular, eles têm um movimento bem regular. Então, se alguém nunca fez isso, né, tiver oportunidade, em algum momento pare para fazer. Se aparecer, né, um raiozinho de luz entrando pela janela, vocês conseguirem observar aquelas poeirinhas, deem uma observada no movimento delas, para ver como é aquilo. E aí, um daqueles atomistas gregos, que é o Lucrécio, né, do século I a.C., foi fazer uma descrição bonita, vamos dizer assim, né, uma descrição talvez um pouco poética, sobre esse movimento, dessa dança desses grãos de poeira. Então ele diz, essa dança é uma indicação de movimentos subjacentes invisíveis da matéria. Grande número de partículas minúsculas, sob o impacto de choques invisíveis, mudam de direção e se agitam. Assim, o movimento parte dos átomos e é gradualmente levado até o nível dos nossos sentidos. Então, segundo essa descrição de Lucrécio, né, essa dança irregular desses grãozinhos de poeira gera uma indicação da constituição íntima da matéria de átomos. Isso era uma consequência do movimento dos átomos. Certo? E essa ideia, ela foi mais especialmente, né, estudada, né, e desenvolvida por um botânico, né, inglês, escocês, que era o Robert Brown, 1827. Estamos aqui na primeira metade do século XIX. Ele estava observando, né, no microscópio, o pólen dessa flor, né, que ele chamava de Clarkia-Pulchella, em latim, né, e ele ficava observando esse movimento desses grãos de pólen, por exemplo, num líquido, na água, colocava os grãos de pólen, observava no microscópio, ele observava esse mesmo movimento desses grãozinhos de poeira, esse movimento incessante, extremamente irregular, daqueles de pequenos grãozinhos. Como ele estava estudando grãos de pólen, ele era um botânico, ele achou que a princípio isso fosse um fenômeno biológico, achou que fosse, por exemplo, algum ser vivo, sei lá, poderia ter algum bichinho ali se movimentando, né? Mas depois ele desconfiou que isso talvez não fosse assim, e ele começou a estudar objetos não orgânicos, por exemplo, partículas minerais, partículas de cinza ou grãos de poeira, e ele constatou que ele tinha aquele mesmo tipo de movimento. Então, tendo aquele mesmo tipo de movimento, o que ele estabeleceu de importante? Ele não foi dando nenhuma explicação, mas ele disse, olha, isso é um fenômeno físico, não é um ser vivo aqui, é algum tipo de fenômeno físico, então não é do campo da biologia. Então, os físicos, né, que devem dar conta de explicar esse fenômeno. E essa aqui é um exemplo da trajetória que aparece no movimento browniano, né? Se vocês estiverem vendo aqui o ponteiro do meu mouse, né, nesse movimento extremamente irregular, tem um retângulozinho pequenininho aqui, ó, onde ele pegou dois pontos A e B, tá? Tá bem pequeno mesmo, tá? E aí, como se ele desse um zoom e trouxesse para cá, ó, aqui estão os pontos A e B, tá? E a gente observa que entre um trechinho e outro, que aqui parece ser praticamente uma linha reta aqui, a gente tem novamente um movimento extremamente irregular, como a gente tinha nessa trajetória inteira. Tá? Então, deixa eu mostrar isso aqui rapidamente para vocês. Ah tá, a Júlia falou que na estrada falou do carro. Ah, é verdade, Júlia, o farol do carro também dá para observar isso. Tem razão. Né? Então, desde que tenha luz, né, luz iluminando, para que possa refletir nas partículas de poeira, a gente consegue observar isso sim, tá? Então, deixa eu agora fazer uma apresentação bem rápida de uma simulaçãozinha, na página da internet que ele mostra essa simulaçãozinha, para mostrar a trajetória desse movimento browniano. Deixa eu resetar aqui. Estão vendo a página aí? Bolinhas azuis e uma bolinha vermelha se movimentando. Estão todos vendo? Sim? Ok. Então, olha só, né? Isso aqui é a ideia do que a gente observa lá a dança dos grãos de poeira no feixe de luz, e é uma ideia do que o Robert Brown observou lá, por isso que ficou chamado de movimento browniano, né, devido ao Robert Brown, e é o que se observa em todos esses tipos de movimento, né? Deixa eu resetar aqui, né? Essas bolinhas azuis representam as moléculas, por exemplo, do ar
ou do líquido, por exemplo, se ele estiver na água. E essa bolinha vermelha é o que a gente chama de partícula browniana. É ela que vai executar esse movimento extremamente regular. Esse movimento que ela executa, aqui acho que fica claro, são devidos aos choques e colisões dessas bolinhas azuis, das moléculas com ela, né? E aí forma esse tipo de movimento que é extremamente regular. Então, observem aqui o seguinte, aqui a gente tem um efeito extremamente importante, um conceito fundamental, que é o seguinte, essas bolinhas azuis, as moléculas, elas são responsáveis por duas coisas. Elas são responsáveis por impulsionar essa bolinha vermelha, para que ela ande, e ao mesmo tempo elas oferecem resistência ao movimento dela, porque as colisões tanto empurram quanto atrapalham o movimento dessa bolinha vermelha, certo? E aí que a gente chama, né, se a gente usar uma terminologia, uma linguagem mais moderna, mais técnica, a gente diz que aqui tem uma relação de flutuação-dissipação. Flutuação é esse movimento irregular, que é esse impulso dado pelas moléculas. E dissipação é esse atrito, é essa dificuldade que essas moléculas azuis, né, oferecem ao movimento dessa bolinha vermelha. Tá? Aqui nessa simulação, você pode ainda, né, ele coloca aqui cold, né, quanto mais frio, menos elas se movimentam, as moléculas. Quanto mais a gente esquenta, a gente aumenta o movimento das moléculas azuis, e isso fica mais rápido, certo? Então, se eu adicionar calor, né, isso aqui fica bem rápido. Então, observem que isso aqui, né, é um exemplo mais simples, né, que a gente tem de movimento browniano, com essa trajetória extremamente regular. Qual que é a ideia além disso, né? A ideia é o seguinte, né, para que a gente possa estudar, analisar esse fenômeno. Essa partícula browniana, que a gente chama, que é essa bolinha vermelha, ela tem duas coisas. Uma, ela é muito pequena, né, comparado macroscopicamente com outros objetos. Porém, ela é muito grande comparada com essas moléculas. Então, observa que ela é, ao mesmo tempo, muito grande e muito pequena. Tá? Depende da comparação que a gente está fazendo. Então, essa é a característica de uma partícula browniana. Né? Ela tem que ser grande comparada às moléculas do meio no qual ela está imersa. Certo? Mas, ainda assim, ela é uma partícula bastante pequena para os padrões, para os níveis macros para nós. Tudo bem? Então, deixa eu agora voltar para a apresentação. Então, esse é o nosso chamado movimento browniano. Tá? Esse é o nosso movimento browniano. Estão vendo a apresentação na tela? Voltou aí? Tá, beleza. Então, vamos lá. Então, esse movimento browniano é um fenômeno geral, que não tem a ver com nenhum... Não é um fenômeno biológico, tá? Que pode acontecer com qualquer partícula que esteja sujeita a essas condições. Pode ser a partículazinha de poeira, pode ser alguma coisa dentro do líquido, que lá o Robert Brown observou os grãos de pólen da flor, pode ser qualquer coisa, tá? E aí, o físico, né, que eu acho que certamente é o físico mais famoso aí, né, que vocês certamente já conhecem, já ouviram falar, o Einstein, ele estudou sobre o movimento browniano. O Einstein, em 1905, né, ele era um físico jovem que trabalhava no Instituto de Patentes. Né? Ele se formou, ele não virou um professor universitário, ele não foi trabalhar com pesquisa na universidade, mas ele conseguiu um emprego, foi o emprego que ele conseguiu no Instituto de Patentes. E ele fez diversos trabalhos nessa época e ele terminou a sua tese de doutorado. Em 1905, ele publica 5 artigos, né? Ele publica 5 artigos que são considerados importantíssimos aí na história da física. 2 desses artigos são exatamente sobre o que a gente acabou de falar, sobre o movimento browniano. Um é a tese dele, que ele termina em abril e é publicado em julho, e outro é um artigo que ele publica em maio sobre o mesmo assunto, são complementares, tá? E aí, ele mesmo depois vai citar qual era o objetivo dele com esses trabalhos sobre o movimento browniano. Ele disse que ele estava em busca de fatos que garantiriam, tanto quanto possível, a existência de átomos de tamanho finito definido. Então, a gente pode dizer assim, que o Einstein, naquela época, ele assumiu uma posição realista, que é o contrário daquilo que eu falei antes, né? Ele achava que os átomos não eram somente uma maneira de explicar os fenômenos, mas que os átomos realmente existiam. E ele observou, né, ele observou com muita perspicácia, né, que o estudo do movimento browniano podia dar essa pista sobre a existência dos átomos. Então, a ideia é que a gente tivesse uma ideia dos tamanhos dos átomos e saber a quantidade de átomos que existiam, por exemplo, né?
Então, o Einstein, né, que certamente vocês conhecem, como eu falei, ficou muito, né, famoso, super famoso, pela teoria da relatividade dele. Na verdade, são duas versões, vamos dizer assim, da teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. No entanto, os trabalhos que a gente diria que foram mais citados dele, né, foram os trabalhos sobre o movimento browniano. Eu coloquei aqui um dado de uma revista, a revista é Physics Today, tá? Eu não coloquei aqui o dado específico, mas depois eu posso citar para vocês a referência. Onde eles fizeram um levantamento sobre o número de citações de artigos em revistas de físico e físico-química, desde 1945, ou seja, né, um artigo científico ele é considerado importante quando ele é muito citado. Outros especialistas da área, né, que trabalham e pesquisam na área, começam a citar os artigos. Então, o número de citações dá uma indicação da importância ou do impacto daquele trabalho na comunidade científica. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Dos 11 artigos, né, dá uma lista de 11 artigos mais citados desde 1945, 4 são do Einstein. O primeiro é o do Einstein, sobre o movimento browniano. Eles colocaram aqui, ó, 1.467 citações. E o segundo, sobre teoria da relatividade, tem 642 citações. Tá? Então é só para dizer que os trabalhos do Einstein sobre o movimento browniano tiveram mais citações que todos os trabalhos de relatividade dele, né? Segundo esse levantamento durante essa época. Tá? O terceiro aqui eu coloquei um ponto de interrogação, porque essa pesquisa não mostrou, não indicou quem era o terceiro. E o quarto artigo dessa lista é um artigo também sobre o movimento browniano, só que de um outro físico chamado Langevin. Aqui a gente tem uma foto do Einstein e do Langevin. Eles se conheceram, né? O Langevin era um físico, ele era um pouco mais velho que o Einstein, mas eles se conheceram, né? Então, o quarto artigo mais citado é também sobre o movimento browniano do Langevin, que eu vou falar um pouquinho sobre ele no final. O quinto artigo mais citado dessa lista é o artigo do Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Esse artigo do efeito fotoelétrico foi o principal que deu o prêmio Nobel de Física para Einstein, né? Então, Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade, mas sim sobre a lei que explica o efeito fotoelétrico, né? Então, é a lei de explicação do fenômeno. Existiam diversas questões sobre a interpretação do fenômeno, dos quais o próprio Einstein discordava de muitos membros da comunidade, mas isso aí é uma outra história para a gente falar em outro momento, tá? Mas, enfim, esse é o trabalho que deu o prêmio Nobel Einstein em 1921, tá? E aqui ele cita que o 11º dessa lista é o artigo do Einstein, também de 1905, sobre a relação massa-energia, né? A equaçãozinha lá, acho que mais famosa da física, que é igual a mc². Bom, vou movimento browniano. Então, o movimento browniano, né, recapitulando, né, é um movimento aleatório, que é aquela trajetória extremamente regular, de uma partícula. Naquele exemplo lá, aquela bolinha vermelha que a gente viu na simulação. Essa partícula, como eu estava dizendo, ela é macroscopicamente pequena, né, dentro do ponto de vista macroscópico, ela é pequenininha, mas ela é microscopicamente grande. Por quê? Ela é grande comparada com os átomos e moléculas do meio em que ela está imersa, ou seja, ela está imersa no fluido. Aqui é a simulaçãozinha aquela que eu mostrei para vocês, tá? Então, essa é a característica desse movimento, né, e essa partícula que a gente está estudando, analisando o movimento dela, é chamada partícula browniana. A origem é aquela que nós falávamos, né, é o movimento dos átomos e moléculas do fluido, né. Então, os átomos e moléculas de um fluido, eles vão ser responsáveis tanto por impulsionar o movimento da partícula, por causar o movimento, quanto opor uma resistência a esse movimento, tá? Como descrever isso? A questão é, aquele movimento ele é muito regular, né? Vamos só recapitular aqui, mostrar a trajetória. Então, essa trajetória é extremamente regular. Então, por exemplo, como é que eu vou medir uma coisa dessas, né? Não tem como, né, por exemplo, me pegar aqui, medir uma distância, pegar um cronômetro, medir um tempo, né, e tentar, por exemplo, estabelecer a velocidade da partícula num trecho desse. Esse movimento é extremamente regular, né? Essa partícula é muito pequena. O que o Einstein percebeu é que a gente poderia fazer médias, né, usar uma estatística para descrever esse movimento, né, isso eu já vou falar que é um grande ponto da análise do Einstein, tá? A gente vai descrever através de médias quadráticas, né, usando uma estatística. E aí, uma ciência que estava se desenvolvendo naquela época, né, no início do século XX, quando Einstein fez esses trabalhos, é a chamada mecânica estatística. Hoje em dia é uma área de pesquisa dentro da física, né, extremamente desenvolvida, né, com uma área fundamental da física, a mecânica estatística, tá? Então, de acordo com esse princípio, né, qualquer partícula visível imersa em um banho de átomos deve se comportar como um átomo grande, ou seja, né, esse fenômeno é uma lente de aumento para que a gente possa observar o nosso mundo atômico.
E aí que eu vou colocar bem rapidamente, tá? Só para citar as equaçõezinhas, tá? O Einstein, movimento browniano, ele estudou nesse trabalho dele uma solução de açúcar em água. O açúcar é o soluto e a água é o solvente. Então, aquela partícula browniana, aquela bolinha vermelha que a gente viu na simulação, pode ser, por exemplo, uma partículazinha de açúcar, que está imersa lá na água. Tá? Enfim, os estudos dele, ele vai chegar em duas equações para duas grandezas, que são as grandezas de interesse para a gente. Uma delas é o número de Avogadro, ó, que está aparecendo aqui. O número de moléculas que existe em uma certa quantidade de uma amostra de matéria. E o outro é esse Azinho, que é chamado raio da molécula. Tá? Então ele chegou num par de equações, aqui tem as definições, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele chegou nesse par de equações para descrever o movimento browniano. Só vou comentar que aqui aparece esse D, que é um chamado coeficiente de difusão, tá? Então isso aqui tem a ver com a difusão, ou seja, né, aquela partícula, ela a vermelhinha, né, aquela bolinha vermelha naquele movimento, é como se ela estivesse se difundindo, né, se espalhando por aquele líquido. E aqui a gente tem um atrito viscoso, né? Então são os dois ingredientes fundamentais que aparecem aqui, é a difusão e esse atrito que aparece. E aparece a temperatura, porque depende da temperatura, como a gente viu na simulação, tá? E aí Einstein vai obter a relação, né, essa equação, desculpa, para o número de Avogadro, onde observem, né, aqui a gente aparece, deixa eu colocar aqui representar, tá? Na é o número de Avogadro, R é uma constante do estudo dos gases, T é a temperatura. E esse T minúsculo é o tempo de deslocamento da partícula. E aqui embaixo aparece aquilo que tem a ver com aquela força de atrito viscoso, onde aparece viscosidade do líquido, raio da molécula, e esse x quadrado médio é esse deslocamento quadrático médio, aquilo que eu falei para vocês. Não se conseguia medir diretamente o deslocamento da partícula, mas as médias dos quadrados desses deslocamentos eram possíveis de serem medidas. E o grande, vamos dizer assim, a grande contribuição do Einstein foi perceber que aparecia esse deslocamento quadrático médio com uma proporção direta com o tempo. Tá? Se eu passar esse x quadrado médio para o outro lado, eu vejo que ele é proporcional ao tempo. Tá? Ele depende linearmente com o tempo. Tá? Então isso é importante nessa equação que o Einstein obteve. E aí, se a gente aplicar isso para uma situação comum, né? Se pegar, por exemplo, água a 17 graus Celsius, eu pegar uma partículazinha browniana, que pode ser meu coisinho de açúcar ali, né? Grãozinho de açúcar, com 1 micron, que é algo que é observável num microscópio. E observar durante um tempo de 1 minuto, esse XRMS, esse deslocamento quadrático médio, vai estar em torno de 6 microns, que é algo também possível de se observar com um microscópio. Então, essa análise dele teórica, a partir desse fenômeno, conseguiu dizer o seguinte: quais grandezas a gente consegue medir para poder chegar nisso, né? Então, isso ficou importante. Ele conseguiu indicar, né, de que forma medir e quais grandezas devem ser medidas para a gente obter essas quantidades que eram de interesse para a gente. Aqui, em especial, estamos falando do número de Avogadro. Tudo bem? Continuamos? Então, olha só. Então, Einstein, ele convenceu um cientista experimental, Einstein só fazia trabalhos teóricos, né? Ele convenceu um cientista francês, que era o Jean Perrin, que era um grande experimentador, para realizar experimentos cuidadosos para medir esse x quadrado médio, que era diretamente proporcional ao tempo ali na equação dele, e medir o raio dessas partículas brownianas. Além disso, o Einstein desenvolveu mais cerca de 7 métodos teóricos, tá? Teóricos diferentes para a determinação do número de Avogadro. Ou seja, né, o Einstein queria a todo custo, né, estabelecer a existência real dos átomos. Né? Essa é uma das grandes preocupações dele, e no qual ele foi certamente bem sucedido. Né? O Perrin, ele fez esse estudo experimental, iniciando em 1908, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1926, né, também por esse estudo dele sobre o movimento browniano. O valor obtido, mais ou menos, né, na época, era em torno de 7, para o número de Avogadro, 7, 10 na 23 partículas por mol, quando o valor atual hoje é 6,02, 10 na 23. Então, teve um valor muito próximo, certo? Bom, de posse agora de alguns dados, a gente pode, né, chegar naquela ideia de saber o tamanho dos átomos, né? Então, por exemplo, né, a gente pega a nossa definição de mol, aqui é a nossa definição moderna, né? Um mol é a massa em gramas de uma substância pura que é igual à sua massa molecular. Então, por exemplo, 1 mol de H2 tem 2 gramas. 1 mol de O2 tem 32 gramas. 1 mol de H2O tem 18 gramas. E aí a gente vai utilizar agora
agora a lei de Avogadro, então já não é mais hipótese de Avogadro, mas a lei de Avogadro, né, sobre o número de partículas em um mol, que vai dizer que existe aquela quantidade ali, né, que a gente mostrou agora, 6 vezes 0,23, 6,023 vezes 10 na 23 moléculas por mol. Então essa quantidade de moléculas que existe em um mol de uma substância. E aqui temos as massas de um mol de substâncias. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, de forma relativamente simples, estimar o tamanho e a massa de um átomo. Vamos pegar o exemplo da água. A densidade da água, a gente sabe que é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu tiver 1 mol de água, eu sei, enfim, pelo que a gente acabou de mostrar, que esse 1 mol de água tem uma massa de 18 gramas. E como a densidade é 1, ela ocupa um volume de 18 centímetros cúbicos. E como isso aqui é 1 mol, pela lei de Avogadro, ela possui quantas? O número de Avogadro de moléculas. Ou seja, é só eu pegar esse volume, 18 centímetros cúbicos, e dividir pelo número de Avogadro. Eu vou ter qual o volume médio aproximado de uma molécula. 3 vezes 10 na 24 centímetros cúbicos. Agora, se para simplificar, a gente imaginar que a molécula é uma bolinha, né? Como é que é o volume de uma esfera? Ele depende do cubo do raio, né? Então, vai entrar aqui o cubo, a dimensão cúbica, né? D ao cubo. Então, a gente vai tirar a raiz cúbica desse valor. E vai chegar no valor de 3 vezes 10 na 8 centímetros. Esse é aproximadamente o raio, né? De uma molécula de água, 3 angstrom, que é algo, né, grosseiramente, está mais ou menos perto do que é realmente, certo? Então, com uma conta extremamente simples, alguns poucos dados, a gente conseguiu estimar, né, ainda que de forma grosseira, o tamanho de uma molécula. E a massa. É o seguinte, a gente tem aqui 1 mol de H2, né, de um gás hidrogênio, que ele é diatômico, H2, tem 2 gramas. Né? Como ele é H2, ele tem duas vezes o número de Avogadro, né, porque tem 2 hidrogênios em cada molécula. Ele tem 2 Na átomos de hidrogênio, certo? Então, se ele tem 2 Na átomos de hidrogênio, 2 gramas, basta dividir 2 gramas pelo número de Avogadro. A gente vai chegar nesse valor, 1,67, 10 na menos 24 gramas. Então, com uma conta simples também, a gente obteve a massa, né, uma estimativa grosseira da massa de uma molécula de água. Certo? Tem um recado do... tá. Tem um recado do professor Adriano Vitor no chat, certo? Ok. Então, o que eu queria finalizar, né, a gente já estava se encaminhando para o final, né, eu comentar rapidamente sobre essa abordagem de Langevin. Então, lembra que eu falei lá que o 4º artigo mais citado era também sobre o movimento browniano, Langevin? É só para mostrar o seguinte, né, a análise de Einstein, ela foi pioneira e decisiva nesse entendimento do movimento browniano e em resolver, vamos dizer assim, essa questão em favor da existência de átomos. Porém, a abordagem de Langevin, ela é uma abordagem que ela rendeu muito mais frutos, vamos dizer assim, do que a abordagem de Einstein. Ela pode ser aplicada em muito mais situações. Então, aqui eu vou mostrar bem rapidamente, tá? Eu vou entrar em algumas coisinhas mais técnicas, mas é bem rápido. Só para exemplificar qual é a abordagem de Langevin. Então, ele publicou seu artigo em 1906, com uma equação fenomenológica. Isso aqui, né, para quem não conhece, não precisa se assustar, isso aqui é uma segunda lei de Newton, tá? Eu tenho aqui massa vezes aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, é igual uma constante, né, vezes a velocidade, mais uma força que depende do tempo. Ou seja, né, é uma F igual a ma. Tá? É uma segunda lei de Newton com coisas acrescentadas. Ele acrescentou uma força de atrito, essa força que depende da velocidade é uma força chamada de atrito, chamada de amortecimento, e ele tem uma força dependente do tempo. Essa força dependente do tempo é para poder explicar aquele movimento irregular da partícula. As forças que atuam naquela partícula browniana, né, que está sofrendo as colisões com as moléculas, ela é extremamente irregular. Quando a gente tem uma função que depende do tempo e depende de forma aleatória, essa função é chamada uma função estocástica. Tá? Então, essa palavra meio feia, não precisa se assustar, é só para dizer o seguinte, essa força é uma força que depende do tempo e ela é aleatória. Ela varia muito, de uma forma que a gente não consegue como ela varia. Essa lei de Newton é escrita pelo Langevin. A característica dessa força estocástica. Ó, aqui ele mostra o seguinte, se eu pegar um sistema, ou seja, né, pego lá um sisteminha que tem uma partícula browniana lá imersa num fluido, ela está sofrendo aquelas colisões das moléculas. Como é que é a força que eu estou sobre ela? Então ele vai representar um gráfico, como seria essa força extremamente irregular sobre essa partícula browniana. Tá? E aí, lembra que a gente falou lá no início, na ideia do Einstein, que a gente tem que fazer médias, que a gente tem que fazer estatística? Para fazer médias, a gente precisa do quê? A gente precisa de muitos ensaios, né, de muitos valores. Então, a ideia é de fazer o seguinte, né? Então, por exemplo, né, vamos supor que vocês queiram saber qual é o valor, qual é a média
né, de lançamentos de uma moeda em cara ou coroa. Vocês podem pegar uma moeda e fazer, por exemplo, 10 lançamentos, 50 lançamentos, 1000 lançamentos, e ver em média o que vai dar. Tá? Porém, dentro da física, isso é feito de uma outra forma, né? Teoricamente, a construção teórica é diferente. A gente pode fazer uma média num conjunto, né, que a gente chama, uma média num ensemble, que é um conjunto. Você pega, por exemplo, 10, 50 ou 1000 moedas idênticas e faz lançamentos idênticos. E você analisa o que foi o resultado de todos os lançamentos. Isso é só uma maneira diferente de a gente imaginar, mas é uma maneira que a gente constrói para poder calcular médias. Tá? Então, essa representação aqui, né, esses gráficozinhos, são o seguinte, a gente tem vários sistemas, e a gente pega qual é a força aleatória sobre as partículas nesses diversos sistemas. Agora a gente vai fazer a média nesses diversos sistemas. Tá? Então, as médias a gente observa o seguinte, ó, informações sobre a força, valores médios. Se eu pegar a média da força, né, essa média da força no tempo, representando assim, ela vai dar zero, porque a força ora está para um lado, ora está para o outro. Em média, como ela é irregular, a média dá zero. Porém, o que a gente faz? Ó, ele considera aqui um instante, tá nessa linha pontilhada, um instante de tempo T1 e um instante de tempo T2. Se eu fizer a média em instantes diferentes, isso dá diferente de zero. Tá? E aí observo, o que isso aqui significa, né? Significa que eu estou pegando qual é a relação da força num instante de tempo e num instante de tempo um pouquinho depois. E esse um pouquinho depois é bem um pouquinho depois mesmo, né? A gente quer fazer eles muito próximos. Né? Quanto mais próximos a gente considerar esses instantes de tempo, melhor a informação. Então, quando a gente faz aqui, ó, média da força num tempo e num outro tempo posterior, telinha, isso aqui tem um nome especial, tá? Só para dizer qual é o nome técnico disso, é chamado de função de correlação. Qual é a correlação da força num instante de tempo e no outro instante de tempo posterior? Isso aqui só vai mostrar que eu tenho uma constante e eu tenho aqui uma distribuição, né, enfim, eu não vou entrar nos detalhes aqui matemáticos, que é chamada de uma função delta de Dirac. Mas, enfim, eu estou relacionando a força no instante de tempo e no instante de tempo bem imediatamente posterior. E aí eu vou ter a correlação da força entre eles. E aí, a relação, uma das relações que Einstein obtém, e outro físico australiano, o Smoluchowski, também obteve, foi essa, né? Que esse coeficiente B está relacionado com a temperatura, está relacionado com aquela parte de atrito, né, das moléculas, e com o número de Avogadro, novamente, ó, que está aparecendo aqui para a gente, certo? Então isso é só uma maneira, uma abordagem do Langevin. Essa equação de Langevin, ela apareceu em 1906, de uma forma fenomenológica, e uma dedução formal dela foi feita cerca de somente 60 anos depois, né? Utilizando aqui um conjunto de osciladores, enfim, um método da física, tá? O que eu falei, que essa abordagem de Langevin é muito frutífera, ela pode ser aplicada em diversas situações. Então, ela pode ser estendida, por exemplo, à teoria quântica, tá? Para que estender a teoria quântica? Lembra que a gente está falando de movimento de átomos, né? Moléculas. Quando a gente vai para o mundo microscópio, né, das moléculas e dos átomos, a gente tem que agora usar não mais a chamada teoria clássica, mas a teoria quântica da física. E aí um dos desafios é a gente tentar entender o que é a dissipação, o que é atrito nesse mundo microscópico. Então, o que é um atrito do ponto de vista microscópico? O que é uma dissipação quântica? Né? Então, essa abordagem de Langevin permite esse estudo. E as aplicações disso, pessoal, ela pode ser aplicada em qualquer sistema onde existe essa relação flutuação-dissipação. Então, ó, processos difusivos, ruídos, circuitos, etc. Onde aparece um processo difusivo, né? Então, o que é difusivo? Lembra? A partícula browniana, ela é impulsionada pelas moléculas, pelo movimento das moléculas do fluido, e ao mesmo tempo ela sofre uma resistência ao movimento dela. Então, isso é flutuação-dissipação. E esses processos difusivos aparecem, por exemplo, em sistemas biológicos, dentro do nosso corpo, em diversas, né, situações aí em sistemas biológicos da natureza, vai aparecer, por exemplo, em circuitos elétricos, vai aparecer em diversas situações as relações de flutuação-dissipação. Então, em todas elas, a gente consegue aplicar com sucesso essa abordagem de Langevin. E era isso, pessoal. Então, aqui tem umas referências, né, que eu me baseei para apresentar, e, né, nosso tempo tem mais alguns minutinhos, se alguém tiver dúvidas, questões, eu estou aí à disposição para a gente conversar e esclarecer o que eu puder. Ok? Obrigado, Pamela. Obrigado. Muito obrigado, Yasmin. Espero que tenha motivado aí a todos. Obrigado, Ana Paula.
Eu acho que eu posso... Obrigado, João. Obrigado, Esther. Acho que eu posso encerrar a gravação nesse momento, né? A gente está quase encerrando. Vou interromper a gravação.